Bom dia, aluno. Daremos continuidade às nossas aulas de história. O assunto de hoje é a escravidão na América do Norte. Em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizado para trabalhares na América do Norte. Assim como ocorria no Brasil, essas pessoas eram retiradas de seu local de moradia na África para trabalharem como escravizado. De acordo com estudiosos, em 1690 a 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. Lembrando que essas pessoas eram trazidas em navios de forma desumana. A maioria morria durante a viagem. O trabalho dos escravizados nas colônias era bastante desgastante. Grande parte deles compunha a mão de obra para as fazendas produtoras de matéria-prima para exportação, principalmente na região sul dos Estados Unidos, nas plantations, que significa sistema de produção agrícola baseado em 3 características principais: grandes propriedades de terra, mão de obra escravizada e monocultura. Aí nós temos aí a fotografia de uma família escravizada. A resistência à escravidão. A manutenção dos costumes e das tradições era um importante meio de resistência africana na América do Norte. Os escravizados realizavam cantos e danças, além de praticarem sua crença religiosa de maneira velada. Ao longo dos anos, com a convivência afrodescendente nas colônias da América do Norte, as tradições de origem africana influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes na atualidade nos Estados Unidos. O ritmo musical blues, por exemplo, desenvolvido no início do século XX, é um exemplo de tradição com origem afrodescendente. A musicalidade expressiva desse ritmo originou-se dos contos coletivos dos escravos. Aí o que você vê na imagem é uma roda, de dança dos escravos. Os conflitos entre ingleses e colonos. Ao longo dos anos, a relação entre os colonos da América do Norte e o governo da Inglaterra tornou-se cada vez mais conturbado. Esses conflitos de interesse marcou a história do desenvolvimento dos Estados Unidos e influenciou o surgimento de ideias de liberdade e de independência entre os colonos. Além disso, desentendimento entre países europeus envolvendo territórios coloniais também influenciaram no contexto estadunidense. Aí nós temos aí uma imagem que revela a chegada, de ingleses a terras dos colonos. Guerra dos 7 Anos. Foi um dos conflitos entre ingleses e colonos. Entre 1756 e 1763, alguns países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar conhecido como Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra e o Reino da Prússia se aliaram para combater o exército da França, Áustria, Rússia e Suécia, principalmente por causa de disputa territorial. O conflito acabou repercutindo também na América, levando os moradores das 13 colônias
a combaterem os colonos franceses que tinham se estabelecido na região do Canadá. A Inglaterra foi vitoriosa e ficou com alguns territórios na América, com a colônia canadense. Aí temos a imagem da Guerra dos 7 Anos. O aumento dos impostos. Embora a Inglaterra tenha vencido, sua participação na Guerra dos 7 Anos gerou muitas despesas e, consequentemente, muita dívida. Em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias da América do Norte quanto os impostos dos colonos, levando a uma insatisfação entre eles. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias. A Lei do Açúcar, 1764. A Lei da Moeda, 1764. E a Lei do Selo, 1765. São alguns exemplos de legislações que tinham como objetivo restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e economia. E nós temos a imagem que representa a Lei do Selo. Estabelecia que todos os documentos que circulassem nas colônias fossem taxados pelo governo inglês. E aí a simbolização era esse selo. E ficamos aqui com a nossa atividade de hoje. No livro, página 291 a 293. E no caderno.